Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tilili. Eu sou do Pano Xadrez, que é loja física. A gente está aqui em Santana, num bairro da Zona Norte aqui muito gostoso, em São Paulo. É bem próximo do metrô, então se vocês quiserem vir fazer uma visita, estão convidados. E é também loja virtual, é o panoxadrez.com.br. Hoje a gente está finalmente aqui para mostrar o passo a passo dessa maravilhosa técnica chamada colcha das alianças. São alianças porque são aros, né, entrelaçados. Aqui a gente fez todo colorido, mas dá para fazer numa infinidade de formas, inclusive esse que eu estou usando aqui, que eu usei menos cores, escolhi uma variação de cor azul, e a gente vai ver como faz então, tá? Então, eu tenho os moldes, deixa eu primeiro mostrar os moldes para vocês, olha, tem esse molde que eu chamo de molde central, que é esse maior aqui, ele tem umas linhas, linhas internas aqui no centro, que é para outras utilidades que a gente vai ver posteriormente. Nós vamos gravar outros vídeos com essas utilizações. Temos esse moldezinho que a gente chama de gomo de laranja, tá? Por causa do formato. E temos esses outros 3 moldes aqui, que é o molde A, o molde B e o molde C. Esse conjunto de réguas, ele serve tanto para corte à máquina como para quem faz à mão. Quem quiser fazer à mão, é só utilizar para riscar, cortar com sobra e costurar à mão. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente corta cada um deles, a quantidade, a necessidade, tudo, tá? Deixa eu voltar aqui um instantinho só para mostrar que assim, eu já antes de cortar, eu escolho a posição que eu vou colocar cada tecido. Primeiro eu selecionei, eu tenho aqui 8 tecidos diferentes e mais o branquinho que eu coloquei aqui no centro, e eu já escolho a posição de cada um deles. Aí eu vou cortar sabendo que nesta parte central aqui, esses 4 aqui do centro são cortados com o molde C. O molde B vai aqui na ponta, mas se vocês repararem, olha só como ele fica desse lado virado para cá e nesse lado virado ao contrário. Então, eu preciso já cortar nessas posições. E aqui em frente, ele inverte, olha. Desse lado ele é cortado assim e desse lado ele é cortado assim. Então, de ambos, eu preciso cortar de ambos os tecidos que eu escolhi. Esse de bolinha e esse floralzinho clarinho, eu preciso cortar nos dois lados. A gente já vai ver como fazer isso, tá? E o molde A são esses aqui da ponta, tá? Lembrando sempre que os moldes, o conjunto de réguas, ele vai com um passo a passo descritivo, tá? Dentro da embalagem e com todas essas medidas marcadinhas. Então, eu vou passar agora a medida das faixinhas, as medidas e as quantidades. Eu tenho aqui uma faixinha para cortar o molde C, eu posso já colocar, para cortar qualquer um deles, na verdade. Eu posso colocar até 4 camadas. Na verdade, eu posso colocar menos ou mais, de acordo com a minha experiência ou com a minha vontade de agilizar. Eu gosto de cortar com 4. Eu acho que 4 camadinhas, 4 tecidinhos empilhados é uma quantidade ótima, bem, pra gente cortar com bastante facilidade. Então, eu posso colocar uma de cada um desses tecidos aqui, olha, que eu escolhi para o tecido C, para o molde C, coloco em cima e vou cortar. Essa faixinha tem 5,5 centímetros de largura e o molde ele é colocado dessa forma aqui pra gente poder cortar então, tá? Eu vou cortar um outro aqui, todos eles a gente corta da mesma forma. O molde B, eu vou colocar as camadas de ambos os tecidos e todas elas voltadas com o direito para cima. É importante porque ele tem lado e se eu cortar do avesso ele sai ao contrário. Então eu coloquei aqui, olha, 2 desse clarinho, 2 do tecido mais escuro e eu vou cortar uma hora colocando a letra B para cima, com a face para cima, e outra hora colocando com a letrinha virada para baixo. Dessa forma, eu já vou tendo as duas posições, porque eu preciso das 2 posições de ambos os tecidos, e aí fica fácil pra gente cortar. Então, corto um assim, viro, corto o outro desse jeito. E vou desse jeito até o fim da faixa,
vou cortar a quantidade que eu preciso e essa quantidade vai depender do desenho, porque no nosso exemplo, é um exemplo pequeno, só com 4 alianças aqui, mas eu posso fazer colcha, posso fazer caminho de mesa, peseira, na verdade, aquilo que a gente quiser. Então, aí a quantidade vai depender do número de arcos ou de alianças que a gente quiser, tá? Já o molde A, ele é cortado também em 2 cores, né? Aqui eu tô usando esse azul mais escuro e esse azul mais clarinho, mas ele é cortado com 6,5 ou 7 centímetros de largura. Com 6,5 já dá, a gente posiciona bem no centro. Agora, se quiser cortar mais confortável, corta a faixinha com 7 centímetros. E o posicionamento desse shapezinho aqui, desse moldezinho, é assim, na diagonal. Se eu tiver espremendo o tecido, não tiver como, também dá para cortar desse jeito. Aí eu precisaria de um pedacinho menor. Mas assim, ele é mais interessante, porque ele se assenta melhor, uma vez que eu vou, ele vai ficar posicionado numa posição em ângulo, então cortar já no ângulo facilita um pouco, tá? Mas se não tiver, como nesse aqui que eu utilizei, na verdade, sobras de tecido, alguns deles eu tive que dar uma espremidinha para caber, e a gente gosta de aproveitar os retalhos que a gente tem, então pode se cortar desse jeito também. É preferível do outro jeito, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Então, eu vou tirar aqui, olha, e vocês notem que eu tenho aqui uma plaquinha pequenininha, que facilita bastante na hora de cortar, porque eu vou virando para cortar. Toda vez que a gente corta usando templates, usando moldes, a gente vai virando, porque agiliza, porque facilita, a gente não precisa ficar virando. Se você não tiver essa plaquinha, você pode adquirir ou pode virar a placa grande também, não vai ter problema, tá? Quem tem uma bancada alta, dê preferência para cortar numa bancada mais clarinha, mais baixinha, cada vez que você tiver que cortar templates assim com moldes ao entorno dos moldes com o cortador, porque ajuda bastante, o posicionamento da mão facilita. Eu vou ficar de pé para cortar. Então, primeiro eu vou virar aqui, porque primeiro eu separo, tá? Tá posicionado bem no centro aqui, olha. Então, eu vou segurar e eu vou deixar... Normalmente, a gente corta com o cortador nessa posição. Para cortar moldes, eu levanto ele um pouquinho. Então, eu trabalho com ele quase que em pé. Bem elevado assim, porque dessa forma eu não empurro o meu molde. Fica mais fácil pra gente cortar, fica mais preciso, tá? Então, eu vou voltar aqui, olha, um pouquinho, aqui na parte de trás, pra separar aqui, olha. Ao invés de eu começar aqui e bater, de repente, a lâmina lá no molde, eu venho aqui pra trás e aí eu vou pra frente pra cortar, tá? Já separei. Corto o outro lado aqui. E aí, eu viro, ao invés de virar o molde, posso também. Se eu virar o moldezinho, depois eu só vou tomar o cuidado de ver se permanece arrumadinho o meu molde ali em cima. E aí, corto as outras 2 partezinhas. E aí, pronto, tá? Se eu fizer 4 camadinhas... Cada vez que eu faço esse corte, eu tô cortando 4. Então, pra vocês verem como é rapidinho, como é fácil de cortar, tá? No instantinho, a gente corta tudo. É gostoso quando a gente já corta tudo e depois só senta pra costurar, fica bem prazeroso. Já tenho aqui arrumadinho, olha. Deixa eu tirar, só me organizar aqui. Já tenho arrumado, eu vou até virar aqui pra vocês, olha. Vou virar assim. E eu já posicionei, então, isso aqui é um feltrozinho. A gente tem um vídeo mostrando como fazer essa plaquinha de designer. E facilita pra gente colocar aqui, porque ele fica preso. É mais fácil para deixar do lado da máquina pra gente costurar. E notem que eu já fiz os arcos nas 2 posições. Ou seja, olha, um dos arcos tá nessa posição e o outro tá na posição inversa. Porque em ambos os lados, a gente começa com o escuro. Então, não dá certo, porque quando eu viro, o claro vai parar lá do outro lado. É por isso que a gente precisa fazer invertido. Isso nesse desenho, porque eu poderia fazer como é que se diz? Um degradê em ambos os lados. Eu poderia fazer de outras cores, cada arco de uma cor, ou eu posso fazer como eu fiz ali, usando retalhinhos todos coloridos, que fica lindo também, bem country, inclusive. Então, aqui, olha, eu tenho
alternados, né, cores escuras com cores claras, eu já escolhi anteriormente e já tenho os moldes B aqui nas pontinhas, nas extremidades de cada arco. Então, ele tá exatamente ao contrário, esse daqui pra lá, esse de lá pra cá. A quantidade que eu vou fazer de ambos é a mesma, tá? Então, eu fiz 12 desse e 12 desse pra esse trabalhinho que a gente tá fazendo. E como é que a gente vai costurar? Eu vou pegar o primeiro desse aqui, vou colocar esse aqui em cima e vou costurar. Então, é bem facinho. Ajeita direitinho, ele tá bem certinho. E um detalhe, margem de costura de meio centímetro, porque vocês podem ver que tem até uma marcação aqui em volta, olha. Isso indica que a nossa margem de costura é meio centímetro. Ele está calculado para ter o encontro da margem de costura de meio centímetro. Então, coloca a sua máquina lá no... ou todo para a esquerda, se for mecânica, ou coloca no 6,5 na abertura do zigue-zague, que a sua agulha vai para a posição de meio centímetro. Então, o que eu fiz? Peguei o primeiro C, coloquei em cima do B e vou fazer uma costurinha, tá? Em todos eles, eu tenho 12 aqui. Vou fazer o primeiro com o segundo naquele método que a gente chama de fazer bandeirolas. Então, costuro esse com esse, já deixo lá na máquina. Pego de novo, já deixo lá na máquina até terminar tudo. Quando eu costurei todos esses moldezinhos aqui, eu vou esse com esse e assim por diante. Então, prego o próximo aqui, tiro lá da máquina, porque eu já fiz a bandeirola, vou tirando da máquina e vou costurando para formar o arco. Quando eu completei o primeiro, eu vou fazer o segundo, e aí a gente já tem terminadinho do jeito que está aqui, olha, nos dois modelinhos, ó. Esse é um modelo e esse é outro, dá pra ver agora por que eles são diferentes, né? Eles estavam nessa posição, aí agora eles estão assim, então a gente consegue ver que eles estão, que eles são diferentes, e então eu preciso de 12 de uma posição e 12 da outra, tá? Deu pra entender, né, Bruno? Aqui é o método que a gente faz de costura, né? É a forma mais fácil. Ao invés de eu costurar e cortar, eu já vou deixando tudo ali junto. Vocês estão cansadas de me ver falando de bandeirolas aqui. E aí, olha, eu terminei, então, os dois, já tenho a quantidade correta, eu preciso agora colocar o molde A. Um detalhe, o molde A, eu só vou pregar em metade deles. Uma metade vai ficar do jeito que está. A outra metade, tanto faz o que eu vou escolher aqui, não importa. Aí, eu vou costurar o molde A aqui na ponta, olha, vou tirar todos, vou deixar só um, só pra gente ver, olha. E vou costurar. Esse molde A, ele tem uma pontinha. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui, olha. Então, olha, esse é o molde A. Dois lados aqui são arredondados e formam uma pontinha mais... Ele é mais pontudinho do que as outras três. Esta parte é que fica aqui. E dá pra gente perceber porque eles se encostam, olhem. Esse molde B, ele termina arredondado e o molde A também. Então, eu vou colocar um do lado do outro aqui e vou costurar. É óbvio que quando eu faço assim, dá uma diferença. Olhem como forma uma barriguinha. Mas é muito fácil. A gente põe assim e vai puxando. Eu vou costurar esse aqui, então, pra gente ver como faz. Deixa eu voltar esse aqui pra lá. Tirar aqui os moldezinhos que estão aqui em cima. Minha máquina já está na posição correta. Eu só preciso pegar meu óculos. Então, assim, olha, arrumei aqui em cima bem certinho, olha. Ele fica até meio desviado, dá pra ver aqui, olha, desvia um pouquinho aqui. Mas esta parte aqui está bem certinha, bem ajeitadinha, um na direção do outro. E aí, eu vou posicionar lá, vou abaixar a minha agulha e vou começar a costurar. Então, olhem, uma das mãos eu vou segurar aqui a parte de baixo. Deixa eu puxar o pedalzinho da máquina, que nessa hora é melhor usar o pedal. Opa, peraí que eu tô quase puxando o gatinho. Então, aqui, olha, eu vou costurar um pedacinho e a minha mão vai trazendo o de baixo aqui pra cá e o de cima eu vou deixar mais lento aqui, olha. O de cima eu vou puxando à medida que eu vou costurando. Olha, eu vou trazendo para que ele fique bem certinho do lado de cá. O lado de baixo eu puxo e esse aqui eu trago para cá e esse eu trago para cá, para eles irem se encontrando. Esse encontro tem que ser feito só na
parte que chega aqui próxima da linha da costura. Então, à medida que eu vou costurando, eu vou trazendo para eles ficarem, então, bem certinhos, ok? Deixaria ele aqui na máquina, colocaria o outro. Isso é que é fazer bandeirola. Pego o próximo, costuro e vou costurando um depois do outro bem certinho, tá? Eu vou tirar esse aqui da máquina, então. Vou puxar aqui, olha. E aí ele ficou costuradinho, bem certinho. Deixa eu só mostrar a margem de costura, porque é importante. Em todos eles eu pus pro mesmo lado, tá? Todos os arcos que ficaram prontos até agora, eu pus a margem de costura sempre pro mesmo lado. Este aqui, o A e o B, no final, eu vou pôr ambos virados pra dentro. Como eu já tenho um aqui mais adiantadinho, deixa eu voltar esse pra lá pra pegar, olha. Então, esse já está com o A e o B costurados aqui nas pontas, olha. E eles vão ficar com a margem de costura aqui para dentro, tá? Ambos os dois, virados para dentro. Esse aqui tanto faz, ou para um lado ou para o outro, desde que esses dois estejam para dentro, tá? Feito isso, nós vamos costurar na parte central, que é este aqui, olha, que é o moldezinho que a gente chama, então, de gomo de laranja. Para fazer isso, eu vou costurar, vou dobrar, desculpem, esse é o molde, o gomo de laranja, que é cortado do mesmo jeito. Eu coloco em cima do tecido, coloco o molde e vou cortar, então. Eu dobrei aqui o molde ao meio, desculpem, o tecido ao meio, e eu vou fazer um cortezinho, olha, em V, tanto de um lado como do outro. Isso é para eu determinar o centro e facilitar, então, na hora de costurar. Vou pegar o meu moldezinho aqui, olha, deixa eu só posicionar aqui para eu me acertar. Vou pegar aquela parte, aquele primeiro arco que não tem o molde A, eu tenho de B a B apenas, e vou centralizar aqui, olha. Eu não preciso fazer nenhuma marcação, porque eu tenho aqui o centro, que é a linha da costura entre os dois moldezinhos centrais, as duas unidades centrais. Vou colocar o alfinete aqui, para deixar os dois bem firmezinhos, e vou colocar aqui desse lado, deixa eu virar aqui para cima, só para mostrar mais de perto. Então, assim, olha, eu vou deixar um pedacinho pequenininho, que é a minha margem de costura, mas dá meio centímetro aqui, é exatamente onde vai começar a linha de costura. Esse tá até meio cortadinho ali, mas não tem problema. Deixa eu... ele vai me atrapalhar um pouquinho, deixa eu só pegar um outro aqui, Bruno, só um pouquinho, deixa eu colocar certinho, porque aquele lá deve ter acontecido algum acidentezinho e ele tá com um pequeno cortezinho. Então, põe aqui, olha, no centro, tá? Bem direitinho. E aí, põe aqui, deixando aparecer. Ó, esse também tá. Nossa, estão todos eles? Vai ver que o gatinho ficou aqui, como vocês sabem, a gente tá com um hóspede novo aqui, como é que fala? Um mascotinho novo aqui, e ele anda pulando em cima de mim, e já falei que se ele não tomar cuidado, eu vou acabar cortando o rabinho dele. Então, assim, olha, deixa uma pontinha aqui, olha, de meio centímetro, pra gente poder costurar. Esta parte aqui, onde vai ser a costura, tem que ficar perfeitamente alinhado. Então, eu coloco aqui bem direitinho, olha, e deixo sobrar uma pontinha lá. Esse molde, lá vem ele. Esse molde tá perfeitinho, tá uma delícia de costurar. Olha ele chegando aí. O que você quer, hein? Então, aqui, olha, aqui acho que dá pra ver melhor, porque esse tecido é escuro, olha. Esse lado onde vai ser a linha da costura tá bem perfeito, e aqui eu deixei sobrar meio centímetro, tá? Eu dou preferência pra costurar com a parte côncava pra cima. Esse lado é a parte côncava, então, esse lado eu vou costurar pra cima aqui na minha máquina, tá? Vou deixar, ó, eu vou costurar ele já. Vou deixar o meu alfinetinho aqui marcando só até eu abaixar a minha agulha. Então, vou abaixar a agulha aqui e aí sim eu tiro o alfinete, tá?
É muito gostoso de fazer, principalmente porque o molde é bem certinho. Desse lado que vocês estão vendo, fica meio difícil, mas aqui na minha visão, eu consigo ver. Segura ele, Manuel, senão a gente não consegue mostrar. Ele quer participar de tudo. Aqui, olhem, eu consigo ver, do meu campo de visão, eu consigo ver bem certinho onde está o tecido de baixo. Então, eu só me preocupo que ele esteja alinhado perfeitamente a bordinha desse com a bordinha desse, nessa direção aqui onde eu vou fazer a costura. Então, eu vou começar a costurar, olha, e aos poucos, conforme a gente vai se aproximando, a gente vai trazendo o tecido de baixo, controlando ele para ele ficar bem na direção, para ficarem bem na direção um do outro. Então, olha, às vezes ele tá de um lado e às vezes ele fica do outro. Vou puxar aqui agora para acertar bem direitinho e vou mantendo o controle, olha, segurando com a mão ou usando uma pinça ou alguma ferramenta que vocês tenham. Deixa eu aumentar agora a velocidade só um pouquinho, olha, até chegar aqui no centro. Chegou no centro, eu vou tirar o alfinetinho e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, por vezes eu ajudo aqui, olha, e vou controlando só esta área. Eu não me preocupo com esta parte aqui, eu vou me preocupando com essa pequena área aqui que está quase chegando na linha da costura. Vou trazendo, olha, eu vou controlando para eles ficarem, para as duas ficarem bem paralelas ali, bem certinhas uma na direção da outra. E vou trazendo, olha que delícia de molde, olha, dá sempre certinho. Aqui eu posso tirar o alfinete e se eu controlar, é mais fácil, ao invés de puxar o convexo, é mais fácil eu trazer o côncavo aqui para trás, olha. Eu vou transformando o côncavo em reto, puxando ele com a mão para ele ficar reto para fazer a costura e ela fica perfeitinha. Olha, sobra aquele tantinho ali que na verdade não é sobra, é a nossa margem de costura. E se a gente perceber, automaticamente parece que ele se dirige para lá, porque nós temos uma quantidade de costura aqui que já empurra ele para lá. Então eu já posso passar a ferro dirigindo a costura aqui para o meu gomo central. Tá? Aí eu acho que eu já tenho um prontinho aqui, vou pegar aqui no outro, ó. O outro lado é pregado do mesmo jeito. Essa então é aquela unidade, aquele arco que eu já tenho o A nas duas pontas. Esse não tinha, esse vai ter. Por quê? Eu vou alinhar aqui o centro da mesma forma e aqui eu vou alinhar as costuras. Um lado desse moldezinho, que é o molde A, vai ficar pregado nesse outro B. E ele fica ali só na ponta. Então, a costura que une esses dois aqui, olha, o B com o A, vai ficar na direção desse. E para isso, eu ponho o alfinete. Eu gosto de pôr o alfinete assim, olha, porque aí eu consigo calcular o exato meio centímetro da borda até onde eu tô colocando o alfinete e com o tempo também a gente fica muito prático, tá? Então, ponho a mão aqui, olha, formo um quadradinho aqui, olha, fica facinho da gente perceber onde é que vai passar a linha de costura, olha, vou pôr aqui para vocês verem, ó, formo um quadradinho, aí eu venho e coloco o alfinete aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui, olha, meio centímetro vai ser aqui, a máquina, a linha da costura vai ser aqui, e aí eu faço dessa forma. Então, eu vou manter o alfinete, não deixo o alfinete inclinado, deixo ele bem retinho assim, faço a lateralzinha ficar uma na direção da outra aqui, olha, essa parte aqui, olha, a de cima e a de baixo ficam na mesma direção, deixo o alfinetinho assim em pé, e aí eu coloco ele lá embaixo. Vou trazer aqui, e aí a gente vai costurar com a mesma facilidade que vocês viram. Com a experiência, dessa forma mesmo, eu consigo colocar lá. Mas quando a gente ainda não tem prática, no segundo, terceiro, a gente já vai dominando. Eu posso colocar um alfinetinho aqui para marcar, abaixo a agulha, tiro o alfinete e venho costurando da mesma forma. E ele fica perfeitinho, a gente vai formar, então, um gominho aqui, como esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, eu costurei um lado, costurei o outro e formei o gomo que agora a gente chama de melão. Esse menorzinho é um gomo, esse maior aqui, então, é um melão. Eu vou posicionar um tecidinho que eu deixei aqui do lado, olha. Vou
levantar aqui para mostrar para vocês, porque na hora da gente cortar esses moldes aqui, esses templates maiores, a gente aproveita o tecido. Aqui nesse que a gente tá fazendo é um tecidinho branco, aqui eu coloquei um colorido, mas é dessa forma. Coloco esse, posso já deixar um espaço reservado aqui, olha, para aproveitar todo o tecido. Então, eu corto esse, dobro, posso dobrar quantas camadas eu quiser, até 4 camadas, a gente corta com muito conforto. E no espaço entre um e outro, eu vou pôr esse moldezinho do gomo, então, para depois cortar o outro lá e aproveitar o tecido. O que sobrar aqui, olhem, não descartem, porque a gente pode fazer outros desenhos como esse aqui, por exemplo, que posteriormente a gente vai gravar também, que aqui a gente já utiliza as linhas centrais aqui da régua. Então, este aqui, olha, o que sobrou ali, vocês estão vendo como é que eu trabalho, né? Por isso que aparece lá, ó, ele já tá arranhando minhas coisas lá na máquina. Então, essa sobra aqui, eu posso utilizar posteriormente para completar esse desenho aqui que a gente ainda vai gravar para vocês. Aí, eu já tenho, uma vez que eu fiz todos os melõezinhos, que são essas partes maiores, já prontas, nós vamos, então, fazer a montagem, que é muito fácil. Eu vou virar assim, olha, que eu fico mais confortável. Deixa eu tirar isso tudo daqui. Antes que ele venha aqui, a gente pôs uma votação para achar o nome deles. Tá ganhando paninho, mas eu só consigo pensar nele como chenille. Na verdade, é chenille, a pronúncia correta em inglês. Chenille, para quem não sabe, é uma técnica. A gente, qualquer hora, grava para mostrar. Então, o que eu fiz? Eu, da mesma forma que vocês viram com a costura arredondada aqui, eu fui costurando, eu costurei primeiro em 3 lados desse molde central. Eu vou colocar um de outra cor aqui, olha, só para destacar, olha. Então, esse é o molde central. Eu costurei um melão aqui, um aqui e um aqui. Só um detalhe, a costura desse melão é feita só até esta ponta aqui, olha, eu deixei esse aberto justo pra gente mostrar. Eu venho com a costura e interrompo essa costura quando eu atinjo essa linha aqui, olha. Vamos ver se a gente consegue marcar, olha. A costura veio, fica uma partezinha levantada aqui, olhem. Tá vendo, ó? Porque esta costura é feita até atingir a linha de costura de união aqui. Parou aqui, tô costurando um lado, parou aqui, eu dou um retornozinho, um retrocessozinho, que é para ele ficar bem firme ali, e aí eu prego do outro lado, para depois, então, eu vir aqui e dobrar deste jeito, no ponto onde eu parei, olha, aqui dá para ver exatamente onde eu parei a costura ali, olha, bem na linha da costura aqui anterior, e aí a gente une um com o outro aqui, ó, faz assim bem direitinho, faz uma costurinha exata do ponto onde parou até o final aqui. Aí eles vão ficando completos da mesma forma que tá aqui, olha. Fica bem acertadinho, na verdade, aqui. Fica perfeitinho, olha, fica levantadinho, tá? E tudo unido. Todos esses eu dirigi pro mesmo lado, com exceção desses aqui da ponta. Essa união aqui eu já prefiro passar com a costura aberta, porque fica mais fácil da gente unir, tá? Então, nesses dois eu preguei em 3 lados. E aí, eu uni este aqui e preguei o último desse lado. Nós vamos unindo como carreiras. Prego em 3 lados aqui, em 3 lados nesse e costuro aqui. Aqui em cima, a mesma coisa, olha. Eu preguei nesses 2 lados e costurei ele na parte de baixo, que já estava completa. E aí, eu venho costurando esse aqui, olha. Então, esse aqui eu preguei nesse lado e nesse, exatamente como esse. Já preguei aqui. Depois que terminou desse lado, eu vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa, olha, juntar aqui e vir costurando até o final, até a parte da costura ali, que a gente acabou de mostrar, para poder unir, então, as carreiras entre si. Então, na verdade, eu não monto carreiras inteiras, eu monto a primeira carreira, monto esta unidade para costurar ali, aí costuro esses dois, já prego ele aqui, interrompo ali para costurar o próximo, e sempre desse jeito, sempre vindo com a costura
dá pra mostrar aqui, olha, ele fica um pouquinho maior, que é exatamente a margem de costura. Então, quando eu colocar lá, eu vou fazer o centro, coincidir aqui do mesmo jeitinho, olha, já tem até um piquezinho aqui, vou fazer o centro coincidir e venho costurando até chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto, eu interrompo a costura e faço um retrocesso para ele ficar preso, bem firme, a costura não desfazer conforme eu manuseio. E já está pronto para eu vir com o próximo, se eu quiser continuar, então, se eu quiser fazer carreiras maiores, tá? Então, não é difícil, é aquela costurinha gostosa, que você passa uma tarde super agradável, costurando, viajando, pensando, imaginando. E quando vocês conhecerem a história, então, porque essa é uma das histórias que vai no nosso Quilting Box, que é o nosso clube de assinatura. Então, é uma história muito interessante, eu não posso contar, porque senão eu tiro a surpresa de quem já fez a assinatura. Mas ele no futuro a gente vai saber, porque a história é bem bacana. Quando vocês conhecerem a história, então podem costurar, lembrando demais essa história, né? E dá para lembrar as histórias que a gente já contou até agora. Nós estamos agora já na 7ª edição, que já está sendo enviada agora na próxima semana, a 7ª edição, o 7º fascículo. No nosso Quilting Box a gente está montando um livro, para quem não conhece, nós estamos montando um livro, cada box vai com um dos fascículos, no final vão receber a capa e a gente vai poder encadernar. É a história do patchwork, e tem as histórias que tem dentro do patchwork, de cada bloco, desse da colcha das alianças também. O que você está me mostrando? Tecidos. Eu não entendi, os tecidos? Você quer que eu fale o que dos tecidos? Ah, sim, ele quer que eu fale que os tecidos vão também. Não desse aqui, mas cada box, eu acho que eu tenho um aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Cada apostila, no final, porque em cada apostila eu conto uma história, essa aqui é número 1, na número 1 eu contei a história do Nine Pet, que são esses aqui. Então, a gente fez este trabalho, você conseguiu mostrar, Bruno? Eu virei rápido demais. Nós fizemos esse trabalho, e os tecidos para fazer esse trabalho no final de cada fascículo vão junto, já todos cortadinhos, vai sempre um brinde bem bacana, bem legal também, tá? Então, se vocês quiserem, quem tá assistindo a gente no YouTube, aqui em cima tem o link, e se for no Facebook, tá aqui embaixo na descrição o link para vocês saberem mais detalhes. Se quiserem participar desse nosso Quilting Box, desse nosso clube de assinatura, que é bem bacana porque todo mundo tá fazendo junto, é bem interessante, vocês podem ligar também, falar com o Manuel no 22623845 ou 29363845. Pode também receber por e-mail, mandando um e-mail pra gente no zerbinati@me.com. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar sobre o quilting e sobre como a gente prega esse viés aqui nessa forma aqui em curvas num próximo, porque é um assunto que interessa não só para essa coxa. Então, no próximo a gente vai mostrar como é que faz esse acabamento final também. O que você quer mostrar? Quem adquirir as réguas ganha um projeto. Ah, sim, o projeto vai para quem adquire as réguas, tá? E lembrando, então, que essa régua tá lá no site do Pano Xadrez. A gente vai ainda mostrar como fazer esse trabalho e muitos outros, viu? Porque a inclusão dessas linhas centrais que eu coloquei na régua, que já guardei, já não tá mais aqui na minha mão, essas linhas centrais possibilitam uma infinidade de utilidades. A gente vai poder fazer vários trabalhos diferentes, tá? Então, a régua tá lá também no Pano Xadrez e aqui na loja. Venham nos visitar.